porque as eleições estão quase aí, né? Faltam 4 dias só para os brasileiros irem às urnas. Aqui em São Paulo, eleitores afirmam que ainda podem mudar o voto. Álvaro Nocera é quem chega ao vivo aqui com as informações no 3 em 1 para a gente. Álvaro já está aqui posicionado. Álvaro, quais candidatos, então, foram os mais citados como uma possibilidade de segunda opção de voto, né? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao 3 em 1. Muito boa tarde para você, Soraya, a todos que nos acompanham no 3 em 1, Tabata Amaral e Ricardo Nunes. De acordo com a pesquisa Quest, 33% do eleitorado paulistano disse que ainda pode mudar de voto. Tabata Amaral, do PSB, é a segunda opção para 22% do que responderam ao Instituto. Já Ricardo Nunes é a segunda opção para 18%. Já um outro dado interessante é que 19% diz que pode anular ou votar em branco caso desista de votar no primeiro candidato escolhido. Já num eventual segundo turno, 31% dos eleitores de Tabata Amaral migrariam para Guilherme Boulos e 29% para Ricardo Nunes. Com a eleição chegando, cada pesquisa eleitoral vai apontando diferentes caminhos. E o que a gente pode dizer é que está impossível prever aqui as eleições em São Paulo. Soraya. Álvaro, pelas suas informações, bom trabalho para você. Já vou repercutir aqui no nosso estúdio, né? A gente sempre fala das pesquisas eleitorais, né, que vamos acompanhando ao longo de todo o período de campanha, que tendem a mostrar, claro, um cenário, né? Cenário de momento, principalmente. Mas parece que toda vez, quando chega aqui na reta final, faltando poucos dias, 4 dias do primeiro turno, né, Gani? As coisas mudam, as pessoas mudam de opinião até ali mesmo na hora da urna. Com certeza, né? Aliás, a gente vai observar nessa reta final 2 tipos de comportamento. Você tem aquele voto envergonhado, que até mesmo numa pesquisa a pessoa fala uma coisa, mas ali o sentimento dela é outra, chega na hora e vota diferente daquilo que ela vinha falando ou vinha respondendo até em pesquisas eleitorais. Isso pode acontecer. Outro fenômeno é a intensificação do voto útil, né? Então, você tem ali aqueles candidatos, de acordo com as pesquisas, que têm menos chance, Tabata Amaral, Datena ou a Marina Helena, falar, eu não vou votar neles, embora seja da minha preferência, mas eu vou votar em alguém que tenha mais chance para evitar a vitória do outro candidato. E aí a gente está falando de percentuais expressivos, tanto do Datena como da Tabata Amaral. Se ocorrer uma migração desses votos úteis, acaba influenciando, né? Esse dado que você trouxe, Soraya, de que 22%, né, votariam na Tabata Amaral, ele como uma segunda opção, é algo que pode prejudicar bastante o Boulos, né? Dado que a Tabata Amaral é identificada ali como uma candidata de esquerda, então ela poderia drenar votos de Guilherme Boulos. De qualquer maneira, completamente imprevisível quem irá para o segundo turno. Agora, Piperno, na sua avaliação, são, sei lá, quadros, não sei a palavra se é exatamente essa, mas quadros de ondas ali, momentos, acontecimentos que aconteçam nessa semana que fazem o eleitor mudar completamente o seu voto do começo da semana ou do começo da época ainda de corrida eleitoral? O que acontece? Soraya, a gente pode estar vivendo um momento de uma pequena revolução nesse mercado, até mesmo de pesquisas. Ontem eu conversava aqui fora do ar com o Murilo, do Instituto Paraná Pesquisa, o excelente Paraná Pesquisa, e eu fui perguntar para o Murilo sobre a questão das pesquisas feitas pela internet, que um outro instituto, o Instituto Atlas, vai para dar nome aos bois, vem aí fazendo. E ele elogiou demais o concorrente dele, falou, olha, eles são muito bons, né? São muito bons. E só para recordar a nossa audiência, foram exatamente Atlas e Paraná aqueles que chegaram mais perto dos resultados do primeiro turno da última eleição para presidente. Ele falou, olha, é uma outra metodologia, né? E que se eles alcançarem êxito aí e tal, isso vai mexer com o mercado, porque inclusive vai ficar muito mais barato para todos nós. Porque hoje eles fazem ou trabalho de campo ou então pelo telefone. E aí, se constatar que o uso da internet vai baratear, isso aí vai ser melhor
para todo mundo. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a entrevista, me parece que a entrevista feita pela internet, ela capta melhor algo que eu e o Alan, a gente vem chamando atenção há muito tempo, que é o voto envergonhado, que existe em quase toda eleição. Agora, o sujeito que vai votar pela internet, ele não tem por que ter vergonha de, enfim, revelar a sua preferência. Voto. Então, por isso que está havendo, inclusive, uma certa discrepância em alguns números. Hoje mesmo saiu mais um outro levantamento em que o Boulos aparece 1% à frente do prefeito e do Pablo Marçal, que estariam empatados. Então, veja, no ano de 2000, uma das vagas para o segundo turno da eleição de São Paulo, disputada por Maluf e Geraldo Alckmin, foi decidida em favor do Maluf pela diferença de 0,14%. Na última eleição para governador do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, ele entrou no segundo turno por 0,04% de vantagem em relação ao candidato do PT. Então, eu acho que esse cenário pode se repetir agora aqui em São Paulo. Agora, Zé Maria, na sua avaliação, esses indecisos, né, até essas pessoas que possivelmente vão votar nesse voto envergonhado, né, podem virar até público para estratégia de campanha nessa reta final dos candidatos? E é cerca de 30%, vem caindo, mas é muito ainda, né? Sobre pesquisas, eu queria dizer o seguinte, eu acredito em pesquisas. As pesquisas são científicas, né? São cálculos autoriais e são usadas no dia a dia para cálculo de previdência, para lançamento de produtos, para tudo se usa pesquisa. Esses institutos de pesquisas, eles não ganham dinheiro com a eleição, raramente, ganham muito pouco dinheiro com a eleição. Eles ganham muita reputação e ganham muito nome para trabalhar no dia a dia depois das eleições. Eles são contratados por empresas para saber, por exemplo, sobre um produto novo. Ninguém hoje lança um produto novo que ninguém nunca viu sem saber a aceitação dele, que é jogar dinheiro fora, a possibilidade é alta demais. Então, se contrata os institutos, é aí que os institutos ganham reputação e ganham dinheiro. Então, a pesquisa, ela é científica. O que muda não é a pesquisa, o que muda é a opinião das pessoas. E veja bem, tem mais de 30%, o número apresenta 30%, mas a quantidade de pessoas que votam, já escolheram e que não muda é muito pequena. As próprias pesquisas indicam isso. E esse eleitor volátil de São Paulo já foi demonstrado nos últimos anos. Desde o início, eu dizia aqui, ninguém sabe quem vai ser o vencedor para a Prefeitura de São Paulo. E muito menos quem vai para o segundo turno. E a situação está aí. Os três estão embolados. Tanto é que pesquisa funciona que a gente está falando de três, né? Se pensou que o Datena estaria na frente. A Tabata passaria. A Tabata, para mim, foi uma performance boa. Ela sai bem. Ela pode não ganhar, não deve ganhar, né? Mas sai bem do processo. Agora, é incrível a falta de transferência de votos que o Bolsonaro demonstrou em São Paulo, né? Ele indicou o vice do Nunes e os votos do Bolsonaro não vão para o Nunes. E isso provocou um debate muito grande ali entre os bolsonaristas. Me disse um deputado de São Paulo de que o Pablo Marçal não está sozinho, ele tem apoios importantes de pessoas, inclusive empresariais e grupos de direita, né, que apoiam o Pablo Marçal. E isso explica a situação dele. Não é um fenômeno isolado, solto, etéreo, não. Ele tem um apoio e que ninguém está pensando exatamente nisso. Então, as pesquisas, elas são reais, as pesquisas são científicas. E existem vários métodos. Do Hidalgo, por exemplo, através de telefone. Disseram para mim que é muito real porque o número do telefone é muito parecido com o das urnas, né? Você digita o número, te dá as opções, você digita no celular. Então, ele é muito parecido com o real. Mas tem outras técnicas, que é a entrevista pessoal, a entrevista por telefone para vários segmentos e a entrevista de pessoas. Só lembrando que para você conhecer um vinho, você não precisa tomar a garrafa toda. Você tomar alguns goles de vinho, você conhece
o sabor do vinho, enfim, as características do vinho. Então, a ideia é essa. Não é sair perguntando a todo mundo em quem ele vai votar. Aí seria uma eleição paralela. Mas é a sabedoria, a ciência, a expertise de saber perguntar nos locais certos. Tem locais aí, bairros, que se faz uma pergunta. Para um eleitor e se tira a média do geral, porque aquele eleitor representaria a média. A diferença ali está na margem de erro, mas as pesquisas são reais. O que não são reais são as respostas dos eleitores. E amanhã tem o último debate, né, entre os candidatos mais bem colocados e a gente, claro, certamente vai repercutir os resultados amanhã.